Paulo no caminho de Damasco. Parte 2. Era quase meio-dia quando aconteceu. O sol estava no seu ponto mais alto, queimando impiedosamente sobre o grupo de viajantes. Saulo cavalgava à frente. Seus olhos estavam fixos na cidade de Damasco que se aproximava. Seus pensamentos estavam consumidos com planos de prisão e perseguição. E então, num instante que partiu a história em dois, o céu explodiu em luz. Não era uma luz comum. Não era o brilho do sol ou o clarão de um relâmpago. Era uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia. Era uma luz que vinha do próprio trono de Deus. Uma luz tão intensa que transformou o dia em algo além do dia. Uma luz que fez o próprio sol parecer uma vela diante de uma fornalha ardente. Saulo foi lançado ao chão com tal força que a terra tremeu sob seu corpo. Seus companheiros caíram em terror. Eles ouviam uma voz poderosa, mas sem entender as palavras. Mas Saulo ouvia cada palavra com uma clareza que cortava sua alma como uma espada. Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz era como o som de muitas águas. Era como o rugido de um leão, mas ao mesmo tempo suave como o sussurro de uma mãe. Era uma voz que carregava todo o peso da eternidade. Era uma voz que carregava toda a dor da cruz. Era uma voz que carregava todo o amor do universo. Saulo, tremendo, cego pela glória daquela luz, conseguiu balbuciar: "Quem és tu, Senhor?" E então veio a resposta que ecoaria através dos séculos: "Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões." Naquele momento, o mundo de Saulo desmoronou completamente. Tudo em que ele acreditara se desfez. Tudo pelo que lutara caiu por terra. Tudo que pensara ser verdade se estilhaçou como vidro. Jesus, o Jesus que ele pensara estar morto e enterrado, estava vivo. O Jesus, cujos seguidores ele caçava como animais, estava vivo. Não apenas vivo, mas glorificado, exaltado, reinando em majestade. Mais do que isso, Jesus lhe disse algo que mudou para sempre sua compreensão. "Por que me persegues? Não, porque persegues meus seguidores. Mas, por que me persegues?" Cada cristão que Saulo havia prendido era como se fosse o próprio Jesus. Cada família que havia destruído era como se fosse o próprio Jesus. Cada lágrima que havia causado era como se fosse ao próprio Jesus. "Levanta-te e entra na cidade", continuou a voz divina, "e te será dito o que deves fazer." Quando Saulo tentou se levantar, descobriu algo terrível. Estava completamente cego. Os olhos que haviam visto tanta luz divina agora não conseguiam ver nem mesmo a própria mão diante do rosto. Seus companheiros, ainda tremendo de medo, tiveram que guiá-lo como a uma criança. Imaginem a ironia divina. O homem que vinha para prender outros agora precisava ser guiado. O caçador havia se tornado indefeso. O perseguidor agora dependia da bondade de estranhos. Durante 3 dias, Saulo permaneceu na casa de um homem chamado Judas, na rua direita. Foram 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Mas esses não foram dias de desespero. Foram dias de revolução interior. Em sua cegueira física, ele começou a ver com uma clareza espiritual que nunca experimentara. Ele orava sem parar. Pela primeira vez em sua vida, suas orações não eram recitações mecânicas da lei. Eram clamores desesperados de um coração quebrantado. Ele chorava. Eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de gratidão. Eram lágrimas de puro assombro diante da misericórdia de Deus. Enquanto isso, do outro lado da cidade, vivia um discípulo chamado Ananias. Era um homem simples, temente a Deus. Jamais imaginara que seria usado para um dos maiores milagres da história. Enquanto orava, o Senhor lhe falou em visão: "Ananias." "Eis-me aqui, Senhor." "Levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando." Ananias quase caiu da cadeira. "Senhor", respondeu com voz trêmula, "muito tenho ouvido de muitos acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém." Continua na parte 3, já disponível no perfil.